Bom, olá pessoal, boa tarde a todas e todos. Queria saudar todos aqui presentes nessa exposição sobre o livro perdido de Pontes de Miranda. Meu nome é Antônio do Passo Cabral, sou professor titular de Direito Processual Civil da UERJ e procurador da República do Ministério Público Federal. Eu, mais uma vez, queria agradecer a presença e a atenção de todas e todos e dizer que eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint e, no final, eu vou responder as perguntas de quem estiver aqui presente, né? E que, na sequência, eu não digo que exatamente na sequência, mas posteriormente à apresentação aqui, eu vou disponibilizar lá no meu perfil no academia.edu grande parte do material que foi feito dessa pesquisa. Para quem tiver interesse, isso vai ficar lá disponível permanentemente para download. Tá? Então, o pessoal não precisa ficar nervoso depois me mandando mensagem. Já estou recebendo um monte de mensagem, né? Porque o pessoal fica ansioso, né, para receber material, mas isso tudo vai ficar lá disponível na minha página lá do academia.edu. Vejo aqui também ingressando o professor Hermes Zanetti Júnior, da Universidade Federal do Espírito Santo. Vejo a Carla Carruba, também no meu grupo de pesquisa. E o colega Oswaldo Zaidan, filho, que é curador do Memorial Pontes de Miranda, um historiador, professor também, curador do Memorial do Pontes de Miranda lá em Alagoas. Então, muito obrigado a todos pela presença. Eu vou ver se eu tiro aqui o microfone, porque senão a gente tem alguns colegas com o microfone ligado. Eu vou tentar cortar para a gente não ter interferência. Como eu vou estar projetando aqui, se alguém tiver qualquer dúvida, se eu não tiver, o sinal não estiver bom ou qualquer coisa assim, eu peço que alguém abra aí o microfone para me avisar, tá? Eu vou começar aqui a compartilhamento de tela. Bom, pessoal, eu vou estar projetando aqui, está sendo esquisito, porque eu tentei fazer antes com o PowerPoint, estava dando erro, eu estou projetando um PDF, tá? Bom, como eu tinha adiantado, né, nas chamadas para essa exposição, eu estou fazendo uma pesquisa já há cerca de 10 anos sobre um livro publicado pelo Pontes Miranda em 1924, chamado Método de Análise Sociopsicológica. Esse livro era uma das incursões do Pontes Miranda na sociologia e na psicologia. O Pontes era um polímata, como todo mundo sabe. Ele tinha obras não apenas na área do direito, mas em muitas outras áreas, na filosofia, na matemática, na biologia, na física, e também na sociologia, onde foi, aliás, algumas das suas obras de maior expressão, principalmente o Pontes Jovem, né? O Pontes, que era o Pontes dessa época. A Pontes nasceu em 1892, salvo engano, e teria publicado esse livro em 1924. E eu procuro o livro há 10 anos, pelo menos, né? Eu comecei a me interessar pela busca do livro quando eu fiz outra pesquisa sobre o Pontes, na qual eu investiguei as acusações de plágio feitas contra o Pontes pelo Haroldo Valadão, quando da disputa que ambos tiveram para a Cátedra de Direito Internacional Privado da Universidade do Brasil, a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nessa época eu esbarrei nesse problema, nessa polêmica do livro perdido, e desde então comecei a fazer alguma busca sobre esse livro. Para todos como eu, que são leitores de Pontes e conhecem a obra dele, era uma lacuna, digamos assim, né? Porque esse livro era muito referido, o próprio Pontes fez muitas referências posteriores ao livro, mas ninguém tinha manuseado o livro. E eu comecei a analisar essa possibilidade de encontrar o livro, como eu falei, há 10 anos.
E aí eu resolvi encerrar a busca nesse ano de 2024, porque esse seria o ano em que supostamente a gente estaria comemorando 100 anos da publicação do livro perdido. Bom, o título é esse que está aí na exposição, na minha apresentação, Métodos de Análise Sociopsicológica. Essa é a grafia da época, no português da época. E, como eu disse, era uma combinação, digamos assim, das ideias do Pontes sobre sociologia com uma incursão dele na psicologia. Ele já tinha, a essa altura da vida, já tinha publicado alguns livros que esbarravam nesse caminho entre sociologia e psicologia, e depois viria a publicar o seu famoso Introdução à Sociologia Geral, que foi, inclusive, premiado pela Academia Brasileira de Letras em 1926, né? Ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras em 26, e, portanto, no Introdução à Sociologia Geral, ele retomaria muitas das ideias que teria desenvolvido nesse livro aqui, no Método. O livro teria sido publicado pela livraria Pimenta de Melo, que era uma livraria que existia nesse tempo no Brasil e que girava em torno da pessoa do seu editor, que era o José Pimenta de Melo, que depois, mais adiante, se tornaria editora Pimenta de Melo e Companhia. E esse livro, como eu disse, teria sido publicado em 24. Não há, propriamente, uma certeza sobre a data de publicação, né? O próprio Pontes varia nas referências que ele faria sobre a data de publicação, a gente vai ver isso depois. Mas, em tese, seria 24 ou 25. O que seria o conteúdo do livro, né? O conteúdo do livro perdido seria uma ideia, uma proposta do Pontes de unir sociologia e psicologia. O Pontes tinha uma construção que ficou muito famosa no campo da sociologia, que era dos processos sociais de adaptação. Os processos sociais de adaptação seriam processos que levariam à estabilidade ou instabilidade de uma sociedade. Então, na evolução das sociedades, certos tipos de processos evolutivos fariam com que as sociedades se estabilizassem ou se instabilizassem. Isso fazia com que as sociedades fossem mais conservadoras ou que as mudanças sociais ocorressem com maior frequência. E o Pontes elencava diversos, 7 processos sociais. A religião, por exemplo, estava num ponto dessa escala que seria um instrumento muito conservador de estabilização. De outro ponto da escala, um processo social que geraria mais instabilidade estaria a economia. E no ponto médio dessa escala estariam os elementos mais estáveis, digamos assim, ou que gerariam menos distúrbios na evolução de uma determinada sociedade, como a ciência, né? Então, ele estabelecia uma escala em que, de um lado, havia processos sociais que geravam estabilidade, de outro lado, processos sociais que levavam para a instabilidade. E ele aplicava isso para o estudo sociológico que ele propunha. Então, era uma daquelas tentativas comuns na obra do Pontes de trazer um raciocínio cartesiano. Pontes era muito afeto à física, à matemática. Então, era uma tentativa de trazer uma logicidade cartesiana, matemática, para a sociologia. Inclusive, essa foi a avaliação inclusive, de alguns sociólogos, tá, da época. Deixa eu ver se tem mais alguma pessoa aqui que quereria entrar. Vou admitir aqui o pessoal. Bom, já admiti aqui, vamos continuar. Bom, então, esse seria, né, mais uma dessas tentativas do Pontes de atribuir uma certa lógica matemática a essas ciências sociais aplicadas ou as próprias ciências próprias das humanidades. E o Pontes sustentava que os exames psicológicos que eram feitos pelos psiquiatras e pelos psicólogos na época eram muito simplistas, porque eles focavam muito na personalidade dos indivíduos e descuidavam desses processos sociais de adaptação. E, segundo Pontes, haveria necessidade de unir os dois exames, né? Então, se você analisasse uma pessoa, você tinha que analisar a personalidade desse indivíduo, mas você deveria também analisar o que a sociedade imprimiu no indivíduo. Na expressão que o Pontes usava, algo que da sociedade se aloja dentro do indivíduo.
Então, a ideia dele é que o exame de psicólogos e psiquiatras considerasse também esses processos de adaptação. Então, a ideia dele era unir as duas coisas, aplicar na psicologia, nos exames individuais, a ideia dos processos sociais de adaptação. Por isso que o método que ele propunha seria sociopsicológico, uma combinação das duas coisas. O livro teria mais ou menos 50 páginas. Então, ele começaria com uma descrição do método e depois se seguiriam testes individuais aplicados pelo próprio Pontes à personalidade da época. Então, o Pontes teria criado o método e, para provar que ele estava certo, teria aplicado esse método a diversas personalidades da época. E essas personalidades eram pessoas muito famosas, efetivamente. Então, alguns entrevistados eram presidentes da República, ministros do Supremo. Então, eram realmente pessoas famosas, a quem ele teria aplicado. E aí, esses formulários, esses testes, viriam numa segunda parte do livro. Isso tudo porque a gente só sabe desses textos por referências posteriores que foram aparecendo. Então, esse era o conteúdo que digamos assim, se anunciava do livro. Essa aqui é uma tabela que consta do Introdução à Sociologia Geral, que é um livro de 1926, no qual o Pontes mostra um pouquinho como ele tentaria matematizar essa análise. Então, tabelas com cargas e tal, e isso também trazido no Introdução à Sociologia Geral. Então, essa representação gráfica era algo que poderia ilustrar um pouco mais o que o Pontes pretendia com o Livro Perdido. Dentre os entrevistados que supostamente teriam participado desse livro, como eu falei, estavam algumas figuras muito conhecidas. Dentre elas, o Epitácio Pessoa, que foi presidente da República, Lafayette Pereira, que era um jurista conhecido como Conselheiro Lafayette. Ele é nome de rua em diversas cidades e era uma figura muito conhecida, foi primeiro-ministro do Brasil, na época que o Brasil teve primeiros ministros sucessivos, na época do Segundo Reinado. Clóvis Bevilacqua, um jurista muito conhecido, autor do Código Civil de 1916. Luiz Carlos Prestes, um político, líder de esquerda, muito conhecido também na história do Brasil, dentre outros. Então, o Pontes teria aplicado o método com essas figuras. Bom, sobre datas de publicação, como eu falei, não há uma certeza sobre essa data. O Pontes faz referência a diversas datas. Muitos autores variam a data, a maioria deles fala em 1924, 1925, alguns 1926. O Pontes já fez referência às duas datas. E numa entrevista que o Pontes deu para outro jurista muito importante, que era professor da UFRJ também, o Santiago Dantas, uma palestra ocorrida em 1900, ou uma entrevista dada em 1930, o Pontes fala que o livro não tinha saído ainda. Ele diz que o livro seria publicado em breve e viria para o grande público apenas em 1932. Então, a gente fica com essa dúvida sobre quando seria a publicação. Teria sido em 24, teria sido em 25, em 26, quando que teria acontecido isso? Agora, em alguns documentos que eu consultei na época, a relação do Pontes com a editora e a livraria Pimenta de Melo era muito próxima. Eu consegui obter documentos como esse que estão aqui em anexo, que são contas que o Pontes Miranda tinha na livraria. Esse documento aí, inclusive, tem conta, na conta está a encadernação do Introdução à Sociologia Geral. Então, realmente, o Pontes editou muitos livros pela Pimenta de Melo e tinha uma relação estreita com eles, o que era de imaginar que o livro pudesse, de fato, ter sido editorado e disponibilizado em versão comercial pela Pimenta de Melo. Mas a data de publicação a gente fica com dúvidas sobre quando ela poderia ter acontecido. E aí a gente tem que analisar o suposto desaparecimento, porque o que me fez ir atrás do livro foi justamente a narrativa que se criou do desaparecimento do livro.
né? O próprio Pontes, em diversas palestras, entrevistas, como essa que está aqui na apresentação, que é uma entrevista famosa dele, que está no YouTube, que ele deu em 1977 a um jornalista muito conhecido também, o Otto Lara Rezende. O Pontes mesmo fazia referência ao livro e dizia que o livro desapareceu. E é curioso que ele dizia que o livro desapareceu da sua biblioteca, ele dizia que tinha 2 exemplares do livro e os livros teriam desaparecido. E ele diz também que o livro teria desaparecido de todas as bibliotecas do país. E em alguns textos ele diz que houve até um anúncio com uma promessa de recompensa para quem encontrasse o livro. Eu não encontrei esse anúncio, mas ele diz que o anúncio teria sido publicado em jornais em que estariam dando. Ele não disse se foi ele que fez a promessa de recompensa, mas alguém, segundo ele, teria feito essa promessa de recompensa e, nem assim, né, o livro teria aparecido. E ele também narra, né, como circunstâncias desse desaparecimento, ele sugere que o livro teria sido furtado. Ele sugere que pessoas teriam subtraído o livro voluntariamente das bibliotecas, né? E isso é muito curioso. Agora, a despeito do desaparecimento, como é que a gente sabe que o livro teria existido, né? A única referência que a gente tem sobre a existência do livro, até a minha pesquisa, né? A única referência que eu tinha eram as listas de livros do autor que são incluídos com um hábito, eram incluídos na época em algumas obras, e nas obras do Pontes isso era muito frequente. Nos livros dele havia sempre ao final uma lista de obras, aquelas obras do mesmo autor, né, que vêm listadas. Provavelmente isso era feito pelo próprio Ponte Miranda, né? Nessas listas, né, de obras do próprio autor, havia lá sempre a referência ao método de análise sociopsicológica. E esse livro era apontado como tendo sido publicado em 1924. Ou seja, o próprio Pontes indicava que o livro tinha sido publicado. Agora, não há, até onde eu tenha notícia, não houve nenhum esforço, nem dos biógrafos do Ponte de Miranda, de tentar procurar as circunstâncias do desaparecimento, de ir atrás das pistas do desaparecimento e tentarem investigar esse desaparecimento. Muitas vezes, os biógrafos do Pontes, os estudiosos do Pontes, faziam referência ao método e diziam que o livro desapareceu, mas diziam repetindo as referências do próprio Pontes, né? Então, não foram autores que manusearam o método, ou que têm o método, ou que tentaram obter o método, e por esse motivo sabiam que o livro desapareceu, né? Porque o viram em algum momento. Essa referência de que o livro existiu e desapareceu eram referências do próprio Pontes, que eram replicadas e apenas reproduzidas por outros estudiosos da sua obra e da sua vida, né? Bom, aí eu comecei a fazer um mapa, tentando ver aonde eu iria buscar o livro, né? Eu achei que era relevante eu primeiro procurar nos acervos da própria editora, depois procurar na Biblioteca Nacional, depois procurar na Academia Brasileira de Letras, depois buscar em outras instituições públicas brasileiras, depois buscar em instituições estrangeiras e, por fim, acervos e coleções privadas. E eu fui avançando a partir desse mapa. Primeiro, eu fui procurar o acervo da editora. Esse aí é o Ex Libris, da Pimenta de Melo, que, como eu disse, era uma livraria, que depois virou editora, que era uma empresa familiar e que, segundo as informações que eu tive por obras que, inclusive, analisam o mercado editorial brasileiro na primeira metade do século XX, essa editora, especificamente, teria sido extinta por dificuldades financeiras em 1950. Eu procurei algum acervo da editora que pudesse até estar numa massa falida, algum tipo de espólio, né, do material que eles tinham à época, e não consegui encontrar nada. Eu encontrei um filho do José Pimenta de Melo, Sérgio Pimenta de Melo,
e ele me disse que o acervo que eles tinham do pai e da editora teria sido doado a, a uma biblioteca pública de Ribeirão Preto. Essa biblioteca, que hoje é uma biblioteca chamada Biblioteca Sinhá Junqueira, eu contatei a biblioteca, tentei encontrar o acervo, e o livro não está lá. Depois eu achei que fosse estranho, porque, como vários livros do Ponte foram editados pela Pimenta de Melo, eu imaginei que talvez a destinatária dessa doação tivesse errada. E eu fui atrás de outras bibliotecas públicas de Ribeirão Preto que pudessem ter recebido esse acervo. E em nenhuma delas eu consegui encontrar. Mas aí veio a primeira ideia, né, de procurar as famílias para depois tentar ver para onde teria sido destinado o acervo dessas pessoas que tinham sido envolvidas. Bom, então, não encontrando nada da editora, eu parti para procurar na Biblioteca Nacional. Por que eu procurei na Biblioteca Nacional? Primeiro, porque o próprio Ponte dizia que o livro tinha desaparecido também da Biblioteca Nacional. Depois, porque a Biblioteca Nacional sempre foi um repositório de obras, né? E o Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional sempre foi um lugar onde autores de livros e obras em geral, né, iriam para resguardar-se em termos de direitos autorais. Então, eu imaginei que o Pontes pudesse fazê-lo, porque o Pontes era alguém muito que publicava muito, muito preocupado com o mercado editorial e quereria, talvez, registrar o livro na Biblioteca Nacional. Além disso, em 1924, talvez o número de livros publicados não fosse tão grande como é hoje, né? E, portanto, seria mais fácil a gente tentar obter alguma coisa naquele cenário. Então, eu consultei o acervo da Biblioteca Nacional, aqui no Rio de Janeiro, depois fui ao escritório de direitos autorais da Biblioteca Nacional e, inclusive, obtive uma certidão, tá, da Biblioteca Nacional, que eu vou tentar projetar aqui para vocês, que eles me... Ué, onde é que está? Deixa eu ver se é essa. Olha lá, que eles não têm o título Método de Análise Psicológica. E eles me informaram também que fizeram pesquisas no nome do autor e não encontraram nada registrado no Escritório de Direitos Autorais em nome do autor. Então, é curioso, né, ver que... e eu pedi para eles consultarem também com variações até na própria grafia do livro, né, como a grafia em português se alterou ao longo dos anos. Eu tive esse cuidado de sempre fazer a pesquisa pegando a grafia original e a grafia que seria a grafia, digamos assim, contemporânea, né, do método. Bom, então eu não consegui encontrar no acervo da Biblioteca Nacional. Porém, a, a Biblioteca Nacional tem uma hemeroteca digital muito interessante, com muitos documentos, né, documentos de todo tipo, né, de jornais, etc. E eu vi, né, eu consultei a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, e o que eu consegui comprovar é que o Ponte Miranda, em 1928, deu uma palestra sobre o método de análise sociopsicológica que ele deu na Liga Brasileira de Higiene Mental. Eu vou ter que cortar o microfone aqui, mais alguém. Ele deu uma palestra na Liga Brasileira de Higiene Mental. Ele era membro da Liga, tá? O próprio Ponte Miranda era um membro dessa Liga Brasileira de Higiene Mental, que depois, historicamente, viraria a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né? Então, era uma entidade científica que congregava psiquiatras e psicólogos. A própria filha, uma das filhas do Ponte Miranda, viraria também membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, da Liga Brasileira de Higiene Mental. Então, o Pontes deu uma palestra lá sobre o método de análise sociopsicológica. Essa palestra foi em 16 de maio de 1928, supostamente alguns anos depois da publicação do livro. E ela foi registrada em 4 jornais da época. Tá? Aqui está apenas um dos registros, mas eu tenho o registro de 4 jornais da época.
o Jornal, o Globo, o Correio da Manhã, tem vários jornais que registraram essa palestra do Ponte na época. Essa palestra depois foi registrada em ata nos arquivos brasileiros de higiene mental, que eram publicados pela Liga, e isso foi publicado nos anos de 1929 e 1930. Aliás, depois eu vou mostrar para vocês que eu fui aos manuscritos, né, do Ponte de Miranda, e eu vi essa ata aí redigida em um manuscrito datilografado, né? Então, a palestra existiu. Inclusive, quem presidiu essa palestra foi um ministro do Supremo, Edmundo Muniz Barreto. Muniz Barreto foi um ministro supremo na época, que foi quem presidiu os trabalhos nessa palestra do Ponte na Liga Brasileira de Higiene Mental. Então, a palestra existiu, de fato. Mas, mesmo eu procurando, né, o livro na Biblioteca Nacional e na Biblioteca da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, eu não consegui encontrar o método também digamos assim, no acervo da herdeira, né, da Liga Brasileira de Higiene Mental. Até porque eu pensei assim, se o Ponte foi dar uma palestra lá e o convidaram para isso, talvez ele quereria dar um livro, né, de presente para a biblioteca, que é algo que nós fazemos hoje em dia, né, quando a gente é convidado a algum lugar, muitas vezes a gente leva um livro, sorteia, dá de presente, enfim, até para devolver, digamos assim, a gentileza, né? Estou vendo aqui o querido Ricardo Alexandre também, que já acompanha a minha pesquisa do livro perdido há algum tempo, né, Ricardo? Bom, então não encontrei no acervo da Biblioteca Nacional, fui para o acervo da Academia Brasileira de Letras. Por que eu quis ir para a Academia Brasileira de Letras? Primeiro, porque o Ponte foi um acadêmico. Depois, porque ele ganhou um prêmio na academia pela introdução à sociologia geral. E depois, porque, em sendo um livro de psicologia, me parece que ele quereria aparecer na academia como o polímata que ele era, como um sujeito com conhecimentos transversais, que pudesse publicar não apenas sobre direito, mas pudesse publicar também sobre sociologia, psicologia. E com isso ele, digamos assim, apareceria como um candidato a acadêmico que fosse alguém que agradasse, né, digamos assim, diversas áreas do conhecimento, fosse conhecido em diversas áreas do conhecimento e, com isso, alavancasse a sua candidatura. Ponte concorreu, muito jovem, à academia, inclusive nos acervos dos memoriais, dos acervos privados que estão doados hoje, existem várias cartas do Pontes, inclusive pedindo apoio de personalidades para que ele fosse votado como candidato na Academia Brasileira de Letras. Eu tenho alguns desses documentos para quem se interessar. Então, eu imaginei que lá pudesse ser uma boa, algo para o que eu pudesse procurar. Pois bem, a Academia Brasileira de Letras, aqui no Rio de Janeiro, ela tem duas bibliotecas, né? A Biblioteca Acadêmica, que eu acho que se chama Biblioteca Acadêmica Lúcio de Mendonça, e a Biblioteca Rodolfo Garcia, que é onde tem obras mais recentes, né? Não tão raras e tal, algumas obras raras e algumas sobre o Ponte de Miranda. Aqui estão algumas fotos minhas lá na Biblioteca Rodolfo Garcia. E às vezes, para consultar as obras raras, você tem que ter toda a parafernália lá de luva, tem que ter um cuidado especial, uma autorização especial, não é simples. Lá, por exemplo, eu consultei a edição original do Introdução à Sociologia Geral, que foi dedicada pelo próprio Ponte, foi uma doação do próprio Ponte para a Academia Brasileira de Letras. Então, esse original está lá, para quem quiser. Agora, o método não está lá. Eu achei outros livros parecidos e tal, tentei achar algumas pistas, mas o método de análise sociopsicológica não está tampouco na biblioteca da Academia Brasileira de Letras. Bom, aí eu fui para outras instituições nacionais que poderiam ter o método, né? E eu fui de cara nas duas instituições que receberam doações da família. A família de Ponte de Miranda fez duas doações para instituições públicas. A primeira foi em 2007 para o Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas. Como vocês sabem, Pontes é alagoano. E o pessoal do TRT de Alagoas tem um memorial muito interessante. Quem tem interesse, eu sugiro a visita ao memorial. Está aqui presente, pelo menos estava aqui presente, o Oswaldo Zaidan, que é o curador lá do memorial, que é um professor. Presente. Salve, Oswaldo. Um abraço para você. Salve, obrigado.
O Oswaldo cuida do memorial com muito apreço, muito cuidado, e o Oswaldo é um especialista, ele sabe tudo da vida do Ponte Miranda, então eu sugiro fortemente a todos aqueles que são interessados, um dia, estando em Maceió, agenda com o pessoal lá do memorial, lá tem muitas obras raras, tem uma máscara mortuária do Pontes, tem vestimentas, tem objetos pessoais, e eles têm um acervo muito interessante também de livros. E parte desses livros foi uma doação da família, feita em 2007, para o memorial. Eu consultei o memorial há alguns anos, e assim eu conheci o Oswaldo, primeiro nesses primeiros contatos, e o Oswaldo me mandou uma lista dos livros que eles tinham lá, e o método não estava dentre esses livros. Eu fiz a mesma coisa com o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que recebeu, em 2009, uma outra doação do Ponte Miranda, inclusive da biblioteca da sua casa em Ipanema, no Rio de Janeiro, e também da casa que ele tinha em Teresópolis. E nessa minha peregrinação, eu cheguei a conversar por telefone com uma filha, o Ponte tem duas filhas vivas ainda, né? Eu conversei com uma delas por telefone, conversei com uma neta e conversei com um sobrinho neto, que foi, inclusive, quem teve à frente dessa doação para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região aqui no Rio de Janeiro. E eles já digitalizaram o acervo bibliográfico. Então, os livros que tinham nessa doação já estavam digitalizados, quer dizer, estavam indexados, né? E esse material poderia ser objeto de consulta. Então, eu consultei tanto o Memorial de Alagoas, quanto a biblioteca do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e, infelizmente, o livro não está em nenhum dos dois acervos. E eu fui adiante. O Pontes disse que, além das bibliotecas no Brasil, que o livro existiria em bibliotecas estrangeiras. Ele aponta, em diversas oportunidades, mais de uma biblioteca, né? Ele aponta a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e aponta a Biblioteca do Kremlin, na antiga União Soviética, como sendo repositórios onde o método poderia estar. Eu fui atrás dessas bibliotecas para verificar se o livro, de fato, podia estar lá. Ele próprio podia ter feito doação a essas bibliotecas na época, né? E o Ponte fazia isso, tá? Consultando o material nos arquivos, eu vi muitas cartas dele encaminhando os livros, algo que nós todos que publicamos livros fazemos hoje, né? A gente quer que o nosso livro esteja na mão de formadores de opinião, de professores importantes, que vão talvez ler e divulgar as ideias e dialogar conosco. Então, ele fazia a mesma coisa. Então, eu imaginei que ele pudesse ter, em algum momento, feito doações para essas bibliotecas. Aqui está a sala de leitura da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que é a maior biblioteca do mundo, né? E eu entrei em contato com eles e pedi para que fizessem buscas e tal. Os bibliotecários sempre são muito interessados. Quando você diz que está procurando um livro perdido, eu acho que você vira assim, o comentário no cafezinho dos bibliotecários, né? Porque você está, de alguma forma, instigando a própria curiosidade dos bibliófilos, né? Como nós. E lá também não está o livro perdido. E aí eu fui atrás da tal biblioteca do Kremlin, que o Pontes avisava. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu descobri que uma tal biblioteca do Kremlin não existe nem nunca existiu. A União Soviética e a atual Rússia tiveram e têm Falando que cancela o agendamento por exceder o limite diário. Tem diversas bibliotecas públicas. E hoje são três as grandes bibliotecas públicas da Rússia, né, que eram da União Soviética antiga, e nenhuma delas nem nunca foi localizada no Kremlin. Não existe biblioteca estatal russa no Kremlin. A mais importante é essa que está aí, essa foto, um prédio bonito. Eu já fui até a Moscou, mas não conheço essa biblioteca. Aliás, fiquei até curioso para ver, que é a segunda maior biblioteca do mundo, fica em Moscou, e é a antiga Biblioteca Estatal Lenin, da União Soviética, hoje chamada Biblioteca Estatal Russa. A segunda é a Biblioteca Nacional da Rússia, que fica em São Petersburgo. E a terceira é a Biblioteca Presidencial, que também fica em São Petersburgo. Eu contatei todas essas bibliotecas e o método não está lá, nem nenhum livro no nome do Ponte Miranda. Eu pedi para que eles vissem, por favor, a grafia do nome, para ver se não havia, sei lá, pontes com Z,
ou Cavalcante com I, com E, alguma fração disso, ou a grafia tivesse a grafia antiga com TH e Y. Então, eu fiz esse pedido especial, eles pesquisaram para mim e responderam que não há nenhum registro do livro na Rússia. E fizeram ainda a consulta a outras bases de dados internamente, inclusive de bibliotecas privadas, e também não conseguiram encontrar isso em outras bibliotecas na Rússia. Bom, nessa pesquisa, eu também me deparei com uma versão espetaculosa do próprio Pontes sobre um suposto complô internacional para subtrair o livro. Isso foi algo realmente curioso, né? O Pontes tem muitas histórias sobre sua vida e obra, né? E muitas curiosidades, e muita gente dizia que o Pontes, às vezes, tinha alguns rompantes e queria, às vezes, aumentar um pouco os seus feitos e tal. E num debate que eu encontrei numa publicação registrada, eu acho que é de 1975, era um debate com diversas figuras da época, nos anos 70, importantes, sobre a necessidade ou não de se introduzirem disciplinas propedêuticas, filosofia, sociologia e tal, no curso de Direito. Então, estava havendo uma reformulação do programa dos cursos de graduação em Direito e estavam debatendo sobre se deveria haver uma introdução, né, dessas disciplinas propedêuticas no curso de Direito. E o Pontes, quando usa da palavra, uma das vezes que usa da palavra, ele, para dizer que a sociologia, a psicologia eram importantes, ele acaba falando do livro perdido. E aí ele diz o seguinte, eu botei aqui na apresentação, ele diz que na Academia de Ciências de Paris teria havido uma sessão secreta da qual participaram 14 sumidades que assinaram um juramento e disseram que e teriam falado no nome do Miranda, como sendo o Pontes de Miranda, e no livro perdido, dizendo que esse livro teria que ser desaparecido. Então, a sugestão que ele dá é de que esses cientistas, que ele diz que são alemães, ingleses, franceses e americanos, teriam se unido num complô internacional para fazer o livro desaparecer da sua biblioteca e de todas, né? Bom, eu achei a história muito espetaculosa, como eu disse a vocês, mas, de qualquer maneira, eu fui tentar infirmá-la. Então, eu procurei a Academia de Ciências de Paris e perguntei a eles se eles tinham algum acervo digitalizado, se o livro poderia estar lá. Pedi para que eles consultassem com as duas variações de uma suposta tradução francesa, e eles me responderam que o livro não está lá, que eles não têm o livro, não tem nada no nome do Pontes de Miranda, e que, muito provavelmente, o livro jamais interessaria à academia. Tá? Por quê? Porque eles dizem que a Academia de Ciências é uma instituição, aliás, ela é uma instituição muito antiga, ela foi fundada no século XVII, tá? Foi fundada em 1666. Então, ela é uma instituição muito antiga, respeitada e estabelecida nos círculos científicos da França. Mas eles me explicaram que a Academia de Ciências ela é destinada à divulgação e à pesquisa das chamadas ciências duras, né? Das ciências, ou seja, que isso excluiria as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas. Então, eles disseram, a gente não tem, nem nunca teve, livros de sociologia, de psicologia, então isso não interessaria a academia. O que faz com que a tal reunião fosse ainda mais improvável. Bom, de qualquer maneira, eu fui consultar os anais das atas de reunião e consultei um a um os anais de 1924, quando o livro foi publicado, até quando o Pontes disse que essa reunião teria acontecido, que foi em 1975. Em nenhum dos anais dessa reunião havia essa referência. Alguém pode perguntar, bom, se a reunião foi secreta, né, Antônio, não haveria nenhum registro. Eu perguntei para o pessoal lá da Academia de Ciências da França se a academia teria algum tipo de
reunião secreta, e se com o passar dos anos essas reuniões poderiam ter sido, sei lá, abertas ou divulgadas, enfim, né? Se poderiam levantar o sigilo. Isso é algo frequente em instituições que têm algum sigilo, algum momento. Historicamente, os fatos estão tão distantes que o sigilo não faz mais sentido. Eles disseram que nunca tiveram, em toda a sua história, reunião secreta. Então, esse suposto complô internacional, essa versão, né, do complô internacional, não tem nenhum tipo de comprovação. E, enfim, até hoje a gente não sabe a razão pela qual o Pontes teria feito referência a isso. Outra pista, né, que valia a pena procurar eram as supostas traduções do método. Em muitos livros e textos publicados pelo Ponte Miranda no estrangeiro, havia indicação de traduções possíveis do método. Mas essas traduções que eu mapeei, né, traduções para o francês, para o espanhol e para o alemão. Essas traduções apareciam naquelas listas que eu falei que o próprio Pontes inseria nas suas obras, que eram listas de obras do mesmo autor, né, que vinham ao final das obras. E ali vinham indicações, versões, né, francês, alemã e espanhol, que seriam possíveis versões do método. Aí eu achei que valia a pena eu tentar investir em procurar nas bibliotecas europeias, que têm uma informatização mais intensa que as nossas no Brasil, e estão muito ligadas em rede, né? Então a gente poderia conseguir obter esse livro pelas redes de bibliotecas europeias, mas todas as buscas que eu fiz buscas na Alemanha, na Espanha, na França, em Portugal, foram todas infrutíferas. E aí me sobrava a busca por acervos privados, né? Como eu disse, eu tive contato com a família do Ponte Miranda. Eles me disseram que não tinham mais livros que ainda estavam no acervo pessoal da família, tudo tinha sido doado, seja para o TRT da 19ª região em Alagoas, seja para o TRF da 2ª região no Rio de Janeiro. E é curioso porque eu confirmei isso com a filha do Ponte e com a neta do Ponte, dizendo que várias das filhas do Ponte e netas são psicólogas e desconheciam o método. Elas falaram: olha, eu nunca ouvi falar desse livro de psicologia, e certamente esse livro chamaria atenção aqui em casa, porque muitas somos da área, né, e nós teríamos interesse em consultar. Então, realmente, nesse ponto, eu tinha perdido a esperança de que a família do Ponte pudesse ter ainda o método, o livro, né, nas suas casas, porque os próprios parentes próximos, né, disseram primeiro que eles doaram tudo e depois que o livro chamaria atenção. Então, se eles tivessem batido o olho, né, na prateleira e visto o livro, que eles poderiam ter encontrado ele de alguma maneira. E aí eu fui pensar no seguinte: bom, então, de repente, eu posso tentar encontrar a família dos entrevistados, daqueles a quem o Ponte teria aplicado o método. Porque, em aplicando o método, talvez depois que o livro fosse publicado em versão comercial, o Ponte talvez desse um exemplar para quem teve a gentileza de participar da pesquisa submetendo ao método, ou então os próprios entrevistados talvez tivessem interesse em comprar, né, um exemplar, até porque a sua personalidade estaria sendo escrutinizada pelo método e divulgada ali naquela obra. Então, eu imaginei que talvez algum desses livros estivesse lá na prateleira de uma coleção privada de algum dos entrevistados. E procurei lá aqueles que a gente sabia, né, que tinham sido entrevistados pelo Pontes. Deixa eu ver aqui. Bom, e esses possíveis entrevistados eram Lafayette Pereira, Epitácio Pessoa, Clóvis Bevilacqua, Luiz Carlos Prestes. Então, como eu disse, algum deles poderia ter recebido esse livro em doação. Sobre Lafayette Pereira, né? Como eu disse, ele foi primeiro-ministro do Brasil e o Pontes era amigo dele. Eu encontrei material em que o Pontes participou de uma homenagem ao centenário da edição do livro Direito das Coisas, do Lafayette Pereira, que é um livro ainda muito conhecido pelos civilistas, né, sobre direitos reais.
E o Pontes faz um discurso, né, uma homenagem ao Lafayette Pereira por ocasião desse centenário. E ele fala da amizade entre os dois e tal. Eu tenho esse documento, né, encontrei esse documento que prova que realmente o Lafayette Pereira podia ter sido um entrevistado do Pontes, porque eles tinham uma relação. Porém, é estranho, porque ele morreu em 1917. Então, e o filho dele, de mesmo nome, com quem eu conversei, nasceu em 1914, portanto, era muito pequeno para ser entrevistado para o método. E se o Lafayette Pereira morreu em 17 e o método foi publicado em 24, ou pelo menos depois de 24, seria muito improvável que o Pontes tivesse entrevistado ele 7 anos antes da confecção do método. Até porque, em 1922, o Pontes publica o Sistema de Ciência Positiva do Direito, que era um livro muito complexo. Então, eu suponho que entre 17 e 22, o Pontes estivesse trabalhando no Sistema de Ciência Positiva do Direito e não no método. Então, há uma dúvida aí sobre essa entrevista. Eu conversei com uma bisneta do Lafayette Pereira e ela me disse que nunca ouviu falar dessa entrevista e não tinha nenhum livro desse no acervo pessoal da família. O que me foi confirmado também pelo filho do Lafayette Pereira. Outro possível entrevistado foi Epitácio Pessoa, que foi uma pessoa muito importante, né? Ele foi presidente da República, ministro do STF, procurador-geral. Ele faleceu em 42, então efetivamente podia ser entrevistado pelo Pontes. O acervo pessoal do Lafayette Pereira, do Epitácio Pessoa, perdão, foi doado ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Eu fui lá, essas são fotos lá do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. E eu consultei, inclusive, correspondências entre o Epitácio Pessoa e o Pontes. Existe também uma referência de uma das filhas do Pontes, de que o Epitácio Pessoa frequentava a casa deles e tinha realmente intimidade com a família. E o Epitácio Pessoa, inclusive, era chamado pelas meninas de tio Pita. Então, o Pontes era amigo dele, eles tinham uma proximidade e ele, de fato, podia ter sido entrevistado. Mas o método não está no acervo do Epitácio Pessoa e a gente não conseguiu encontrar com herdeiros, porque todo o acervo dele foi doado para o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. O outro possível entrevistado, o Clóvis Bevilacqua, e a gente consegue comprovar que o Bevilacqua era amigo do Pontes. Em 1923, foi realizado um banquete em homenagem ao Pontes pela edição do Sistema de Ciência Positiva do Direito. Eu encontrei os convites do banquete, inclusive lista de convidados, etc. E o Clóvis Bevilacqua foi chamado para fazer um discurso em homenagem ao Pontes Miranda. Esse discurso está publicado já em jornais até. Esse discurso é uma curiosidade, né? Ele não foi feito pelo Bevilacqua, porque por uma emergência familiar ele não pôde ir. Ele foi lido por outra pessoa presente no banquete. Mas eu encontrei o manuscrito do Bevilacqua em relação a esse acontecimento do banquete, o que prova que eles eram realmente próximos e eram contemporâneos. Ele podia ter sido entrevistado pelo Pontes. E aí eu fui procurar a família do Bevilacqua, né? Eu falei com uma bisneta dele, que me disse que o acervo dele teria sido doado para a biblioteca do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. E eu contatei a biblioteca do Colégio Pedro II e eles me falaram que não há registro. E se a doação tivesse sido efetivamente feita, eles teriam até um documento comprovando essa doação, né? E não há nenhum registro dessa doação. Então, não sei se houve um erro aí da família, talvez eles tenham doado, mas não para o Pedro II. Eu não consegui comprovar para onde foi o acervo do Bevilacqua para poder tentar encontrá-lo, né? Uma outra possível pista que eu resolvi seguir também era de referências do Pontes a autores que teriam citado o método. Então, assim, o Pontes falava com orgulho que o método tinha sido citado por autores. E ele falava com orgulho porque esses autores eram pessoas famosas, né? Ele cita duas pessoas. Primeiro, ele cita o Júlio Pires Portocarreiro,
Porto Carreiro era um psiquiatra, foi professor titular da Universidade, da Faculdade Nacional de Medicina, que hoje é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de psiquiatria, e junto com outros psiquiatras do início do século XX, como Juliano Moreira, na Bahia, e outros, foi responsável por trazer para o Brasil a metodologia freudiana de psiquiatria para análise individual. E então Porto Carreiro era um cara muito famoso. Quem estuda psiquiatria, a história da psiquiatria no Brasil, conhece Porto Carreiro. Pontes dizia que Porto Carreiro citou o método numa comunicação que ele teria feito ao terceiro Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Psiquiatria, que teria acontecido em 1929. Pontes dizia também que um sociólogo muito famoso, chamado Fernando de Azevedo, que é um educador, sociólogo, que foi professor titular da USP, e também teve um papel muito grande no desenvolvimento da sociologia no Brasil, que Fernando de Azevedo teria citado. Aí eu fui atrás dessas citações. Fui atrás dos anais do Congresso Brasileiro de Psiquiatria e Medicina Legal, que teria acontecido em 1929. Eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar esses anais, tá? Procurei em diversas bibliotecas e só pude encontrar, por intermédio de uma colega doutoranda, promotora de justiça, Carla Carruba. Ela estava presente aqui na sala, não sei se ainda está. A Carla está fazendo doutorado aqui, e tem a... professor. Salve, Carla, tudo bem? Obrigado aí pela tua ajuda. E a Carla está fazendo doutorado na Fiocruz e conseguiu obter para mim, porque esse material ele de análise restrita e só pode ser consultado no local. Ela conseguiu encontrar esses anais, que é um documento muito pesado, de 700 páginas, e Pontes dizia que Porto Carreiro teria feito uma análise do método que ele propunha, dizendo que os psiquiatras e psicólogos deveriam aplicar esse método, porque era um método muito importante e tal. Nesses anais, tem duas comunicações do Porto Carreiro a esse congresso. Nenhuma delas citava o método, nenhuma delas. Eu fui atrás de outros livros do Porto Carreiro da mesma época, porque, afinal de contas, se ele tivesse tido acesso ao método, talvez ele tivesse citado, se não nessas comunicações a esse congresso, talvez ele tivesse citado em outro livro. Um dos livros de textos do Porto Carreiro que é mais conhecido, que é dessa época também, que eu acho que, se não me engano, é de 29, é um livro chamado Ensaios de Psicanálise. E nesse livro, Porto Carreiro tem dois textos sobre analisando a interface entre psiquiatria e direito, e não cita o Ponte Miranda nem o método. E aí eu fiquei preocupado, eu falei, bom, o que será? Será que Porto Carreiro não leu? Será que ele disse para o Ponte que falou e não falou, e o Ponte ficava repetindo isso em outras palestras? E deixei isso de lado. Tentei achar pessoas que pesquisaram a vida do Porto Carreiro, inclusive psicólogos e psiquiatras, que eu refiro no meu artigo, que estudaram a obra dele. Me falaram, e eu pude confirmar, que ele morreu muito jovem. Porto Carreiro morreu com 50 anos. E ele não deixou muitos descendentes, e provavelmente a biblioteca que ele tinha se perdeu ao longo do tempo, e foi o que eu pude confirmar com os herdeiros dele. Não houve pista dessa citação do Porto Carreiro ao Pontes. Já a outra citação que o Pontes dizia que tinha sido feita dele se confirmou. De fato, no livro chamado Princípios de Sociologia, que é de 1936, o Fernando de Azevedo cita o Pontes. Aliás, eu descobri nessa minha pesquisa que não só ele cita o Pontes, mas ele dedica o livro ao Pontes e a outros sociólogos, Delgado de Carvalho, Silvio Romero. Inclusive, eu devo ter sido uma das poucas pessoas que procurou esses livros em biblioteca. Uma das bibliotecas que eu procurei, o Princípio de Sociologia, me deram um exemplar. Essa aqui, eu acho que é a 11ª edição, 11ª edição de 73, então ela não é a primeira, né? Mas, de fato, o Princípio de Sociologia cita o Pontes. Agora, é uma citação curiosa, tá? Por que ela é uma citação curiosa? Porque nas páginas em que Fernando de Azevedo cita o Pontes, ele não indica o número de páginas do método. Ele não, ao contrário de todas as citações que ele faz
são aquelas citações genéricas, né? Que a gente que está na academia há algum tempo sabe que às vezes o cara quer prestigiar um amigo, né? Alguém que deu uma força e tal, e ele cita lá, mas não coloca a página. Então, às vezes, ele nem leu, né? Não sei dizer se Fernando de Azevedo tinha lido ou não tinha lido, mas fato é que, ao contrário de outras citações, a citação ao método que o Fernando de Azevedo faz não tem página, não tem indicação de editora, nem data de publicação. É curioso ainda que, embora ele cite o método no corpo do texto, o método não está inserido na bibliografia final do livro. Então, não está na lista de livros consultados pelo Fernando de Azevedo. Isso me deixou com a pulga atrás da orelha. E eu fui procurar outros textos do Azevedo posteriores a 36. E encontrei em artigo do Azevedo novamente a citação do método. Mas também nos artigos posteriores que ele cita o método vem citado da mesma maneira, sem editora e sem página. Então, isso não me permitia sequer confirmar aquelas informações iniciais que eu tinha a respeito do livro. Será que ele tem 50 páginas mesmo, ou tem mais? Será que ele tem formulários ou não tem? Qual o ano de publicação? Então, eu não conseguia saber, porque as pessoas que o Pontes dizia que tinham citado, uma delas, que era o Porto Carreiro, eu não consegui confirmar, e a outra, que era o Fernando de Azevedo, cita de uma forma bem genérica, que também não me permitia confirmar a história. Bom, aí vem uma outra referência ao Fernando de Azevedo. Numa dessas inúmeras oportunidades que o Pontes cita, o livro perdido, ele diz que, ao ver que o livro tinha sido subtraído da sua casa, ele manda uma carta para o Fernando Azevedo perguntando se ele tinha ainda o método na sua casa. Então, eu estou supondo que Pontes sabia que Azevedo tinha um exemplar do livro, manda uma carta para ele, ao que o Azevedo responde ao Pontes que também o livro tinha desaparecido da sua casa. Então, Pontes narra isso, que mandou uma carta para o Azevedo e que esse respondeu dizendo que o livro também tinha desaparecido da sua biblioteca pessoal. Ou seja, seria mais uma circunstância daquele desaparecimento meio que orquestrado, né, de todas as bibliotecas do Brasil e do mundo. E aí eu fui atrás de onde estaria o acervo do Fernando de Azevedo. Como o Fernando de Azevedo também é uma figura muito conhecida, existem vários professores que são especialistas na vida e obra deles, né? Aí um foi me indicando ao outro, fala com a fulana, fala com o pesquisador, não sei o quê. Aí eu achava algum texto na internet de pessoas que tinham estudado a vida do Azevedo, eu perguntava onde é que eu posso encontrar. Aí me disseram que uma parte do material pessoal dele tinha sido doado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E lá eu encontrei uma carta do Pontes para o Azevedo, do Azevedo para o Pontes, tá? Que é essa que está aí na minha apresentação. A carta é de 1972, eu acho, e ela apenas falava sobre um livro de poemas que o Pontes publicou e que ele deve ter mandado uma cópia para o Azevedo. Então, o que eu consegui comprovar é que os dois eram amigos, tinham correspondência, realmente se conheciam. É possível que o Pontes tivesse dado o livro para o Azevedo, é possível que o livro tivesse sido realmente subtraído ou desaparecido da casa de ambos, mas eu não consegui comprovar esse episódio que o Pontes narra. Ainda procurei em várias outras bibliotecas de São Paulo que me disseram que podiam ter material do Azevedo. A Biblioteca Mário de Andrade, a Biblioteca do Livro Didático, essa da Escola Normal, que me disseram que aí o Azevedo deu uma série de aulas que foram cursos a partir dos quais ele escreveu Princípios de Sociologia, que é esse livro aqui, né, em que o Pontes é citado. Então, imaginei que, se ele tivesse citado aqui, o material que ele usou para essas aulas na escola normal, que depois gerariam o princípio de sociologia, pudesse conter o método, mas não está na biblioteca do livro didático. Outras bibliotecas de São Paulo que me disseram que podiam ter algum material do Azevedo era a Biblioteca Brasiliana Guita José Midlin e a Biblioteca Florestan Fernandes, da Faculdade de Filosofia, principalmente duas coleções, né, dessa biblioteca. Eu consultei todas elas e não consegui encontrar. Bom, aí eu cheguei a um ponto da pesquisa que eu estava bem desanimado e eu resolvi, digamos assim, inventariar as conclusões provisórias a que eu tinha chegado para ver se eu conseguia
dar uma guinada na pesquisa. Eu não tinha encontrado nenhum exemplar do livro em acervos brasileiros nem estrangeiros, né? Nem naqueles que o Pontes fazia referência, nem outros. Não consegui encontrar o livro no material doado pela família. Não consegui encontrar o livro em acervos privados, seja dos entrevistados, seja daqueles que o Pontes dizia que tinham citado e que, portanto, poderiam ter manuseado o livro se ele circulou como versão comercial. Agora, ao mesmo tempo, eu tinha a comprovação de que as ideias foram desenvolvidas. Por que eu sei que elas foram desenvolvidas? Primeiro, pela palestra de 28. A palestra existiu, ela foi documentada e foi registrada. Então, o Pontes deu a palestra sobre o método. E depois, porque o próprio Pontes, em outras palestras posteriores, resgata o método. Então, o conteúdo era sabido porque o Pontes, em outros livros e palestras, acabou falando um pouco dos processos sociais de adaptação e de como ele pretendia aplicar aquilo também na análise psicológica e tudo mais. Aí eu redefini a minha hipótese de trabalho. Eu comecei a imaginar que o livro poderia nunca ter sido publicado em versão comercial. E aí eu comecei a trabalhar fortemente com essa hipótese. Se ele tivesse circulado apenas como um manuscrito, porque se ele tivesse circulado apenas como um manuscrito, talvez ele não tivesse paginação, talvez ele não tivesse data, talvez e aí ele poderia muito mais facilmente estar perdido, né, porque ele não entraria indexado nas bibliotecas como livro. Ele pode ter sido jogado fora, porque as pessoas às vezes se mudam, os herdeiros pegam aquela caixa de, ao invés de um livro que está na prateleira, pegam caixa de material e jogam fora, né? Isso explicaria, por exemplo, as divergências de data de publicação, explicariam as citações genéricas do Fernando de Azevedo, que era um acadêmico importante, respeitado. Nada indicaria que o Fernando de Azevedo citaria um livro que ele nunca tinha lido. Mas como talvez ele tenha consultado um manuscrito, talvez ele tenha citado daquela maneira porque ele não podia citar de outra forma. Perceberam? Então, eu comecei a trabalhar com essa hipótese de que o livro não era um livro publicado em versão comercial, mas teria circulado como manuscrito. Vai que, por exemplo, Pontes escreveu, datilografou ou deixou manuscrito, levou para os editores e, por alguma razão que a gente não sabe, o livro não chegou a ser publicado em versão comercial. E aí, por exemplo, ele podia ter feito cópias e dado para o Porto Carreiro, dado para o Fernando de Azevedo, dado para alguns outros intelectuais da época, para quem ele quereria, né, fazer a ideia chegar ou divulgar a ideia. E aí eu percebi que eu tinha que voltar aos arquivos do TRT e do TRF para consultar não as bases de dados de livros, mas para olhar um a um os documentos que esses arquivos tinham, que tinham sido doados pela família, e ali consultar, sobretudo, os manuscritos datilografados, os textos que talvez não tivessem sequer identificados como tal, e que, por isso, não teriam entrado numa indexação fácil da gente obter com o nome do método, né? Muito bem, aí eu voltei e fui primeiro no TRF da 2ª região. O material estava acondicionado em 150 caixas, muito material já num estado ruim de conservação. Então, a gente tinha que usar avental, aquela máscara poderosona, luva, etc., para não pegar um fungo, uma doença, etc. Bom, e a consulta a esses acervos realmente deu uma guinada. Foi um trabalho hercúleo, muito difícil de realizar, porque as listas de material não eram precisas, tinha alguma indexação, mas muito falha, e eu tive que consultar caixa por caixa. Então, eu fui inúmeras vezes na biblioteca do Centro Cultural da Justiça Federal para consultar esse material. Mas aí a pesquisa deu uma guinada surpreendente. E eu encontrei 3 ou 4 descobertas que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, eu encontrei o discurso do Porto Carreiro. Eu encontrei a referência que o Pontes fazia do Porto Carreiro e que não estava nos anais do Congresso. Mas o discurso aconteceu, o Porto Carreiro efetivamente falou do método de análise sociopsicológica do Pontes. Ele faz uma análise muito interessante que o Pontes jamais fez, então não é possível que esse discurso tivesse sido datilografado pelo Pontes, entendeu? Ele compara a teoria do Pontes com a teoria freudiana, inclusive fala de diversos aspectos, compara o quantum despótico, que é um conceito que o Pontes usa, com sublimações que
o psiquismo do indivíduo poderia ter, de acordo com a teoria do Freud. Então, é um texto bem interessante e que realmente Porto Carreiro, no final, exorta o Congresso a receber o método com aplausos e diz que todos os psiquiatras e psicólogos deveriam aplicar o método aos seus pacientes, especialmente na fase final da terapia, em que o paciente seria, digamos assim, seria dada alta ao paciente, ele voltaria ao convívio social sem a terapia. Então, isso de fato aconteceu. Eu não sei as razões, até conversei com a Carla Carruba já sobre isso, eu não sei as razões pelas quais esse discurso não foi incluído nos anais do Congresso. Ele não está nos anais, mas realmente é algo interessante porque o discurso existiu. E tem um detalhe, Porto Carreiro, nesse texto, que eu vou disponibilizar lá no academia.edu também, o Porto Carreiro, nesse texto, ele diz que ele se submeteu ao formulário, ele se submeteu ao método. Então, o Pontes aplicou o método também ao Porto Carreiro. E ele confessa isso, revela esse fato nesse discurso. A segunda descoberta me foi ainda mais entusiasmada, né? Eu descobri num acervo do TRF da segunda região um manuscrito datilografado do método em inglês. Ele não é totalmente datilografado, ele tem anotações manuais do Pontes. O Pontes, inclusive, insere notas de rodapé, faz alterações, é como se ele tivesse escrito datilografado e depois estivesse revisando o texto datilografado. E aí eu fiquei super empolgado, falei, bom, encontrei o método, né? Bom, pelo menos uma versão inglesa do método. E aí, como eu encontrei com um manuscrito, a hipótese do manuscrito se confirmou, eu voltei ao pessoal de Alagoas, né? Voltei a contatar o Oswaldo, falei, Oswaldo, encontrei aqui no TRF aquele texto que eu estou procurando, encontrei um manuscrito em inglês. Então veja, por favor, se não está também aí no TRF de Alagoas como um manuscrito, porque isso não estaria na lista de livros, mas estaria como um manuscrito. E, de fato, a gente encontrou lá Você está botando no Memorial de você Alagoas, está mandando um calendário para ele? lá no Memorial de Alagoas, a gente encontrou também uma outra versão do método. Aqui sou eu com o original lá dessa vez uma versão em alemão do método que está datilografada também. Bom, aí eu fiquei super empolgado, né? A versão inglesa e a versão alemã já eram uma baita descoberta, né? E fuçando ainda mais deixa eu ver se eu acho aqui. Fuçando ainda mais nos acervos. Deixa eu ver onde é que eu botei isso. Espera aí, pessoal, isso aqui é importante. Ué, era para ele estar aqui. Fuçando no acervo, eu fui encontrar eu mexi com muito material e, como vocês sabem, o Pontes ele tinha um hábito de trabalhar é, com fichamento, né? Então, tanto no material daqui do Rio de Janeiro quanto no material de Alagoas, existem várias fichas que o Pontes fazia anotações avulsas, né? Muitas dessas fichas não são achei. Muitas dessas fichas não são sequenciais e, às vezes, é difícil perceber até se elas fazem parte de um mesmo todo, né? Porque não há numeração de páginas, esses documentos vão sendo colocados ali, muitas vezes se misturam entre eles, e é difícil encontrar uma referência que pudesse ser útil. E é muito material, tá, pessoal? É muito material, o material é muito rico. Mas num desses fragmentos que eu encontrei, que está, mais uma vez, aqui que está no material aqui
do TF da segunda região, eu encontrei um texto que eu acho que é o método de análise sociopsicológica. Veja que ele não está completo, ele começa na página 6, e ele não está completo, mas ele tem uma parte muito parecida com a parte das traduções que eu tinha encontrado entre português, entre inglês e alemão. Então, eu acho que esse aqui é um fragmento do método de análise sociopsicológica. O que eu fiz? Eu tenho uma parte do método em português, eu tenho uma parte do livro perdido em português, tenho um texto em alemão e um texto em inglês. O que eu resolvi fazer? Eu tinha que tomar uma decisão sobre o que fazer a partir desses resultados, né? Eu fiquei empolgadíssimo e resolvi comparar os textos. Todos os textos teriam mais ou menos 30 páginas. O texto em português ele está incompleto, assim como está o texto em inglês. Tá? O texto em inglês ele está incompleto, ele não tem um final. O texto em alemão é um texto completo. O texto em português é um texto incompleto. Em alguns textos, as expressões são diferentes. Então, a tradução não é uma tradução literal, como tem que ser, né? Mas, às vezes, os elementos que são apresentados em uma e outra variam também. Então, os adjetivos que ele usa variam e tal. Existem palavras faltantes em todos eles. Nas versões inglesa e alemã, ele faz referência a figuras e a cores. Ele diz assim, olha, a figura número 1 diria isso, a figura número 2 diria aquilo, o que está em laranja, o que está em vermelho, o que está... E isso a gente não tem. Então, quer dizer, eu não sei se essas figuras seriam acrescentadas depois, e se isso estaria na versão comercial, mas o fato é que a gente não recuperou essas figuras, essas cores. E em nenhuma das versões, a parte final, que é aquela dos formulários, das entrevistas, etc., foi recuperada. Então, essa parte final das entrevistas, a gente nunca teve nenhuma pista. Em nenhum dos materiais que eu manuseei tem nenhuma pista de formulários dessas pessoas famosas, dessas figuras que tiveram se submetido ao método. Tampouco nos fragmentos que foram encontrados em português, a gente viu esses formulários ou essa referência a essas pessoas estarem agregadas ao método. Bom, mas aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi organizar uma pequena publicação com esses resultados. Eu traduzi ambas as versões do alemão e do inglês e combinei, digamos assim, com a versão portuguesa, no que a versão portuguesa podia ser aproveitada. Como eu disse, ela não está completa. Quando a versão portuguesa podia ser aproveitada, eu mantive a redação da versão portuguesa e, quando faltava alguma coisa, eu enxertei, digamos assim, com a tradução combinada das versões inglesa e alemã. Quando as traduções tinham divergência, isso foi um barato também, eu registrei em rodapé. Então, eu registrei em rodapé que na versão alemã tinha uma expressão assim assado, na versão inglesa tinha uma expressão assim assado, e eu adotei assim essa porque é preferida, eu coloquei as duas. Às vezes ele citava duas coisas, eu colocava as duas entre vírgulas e registrava em rodapé, que optei por fazer isso porque você dá uma, digamos assim, uma compreensão mais global da ideia que ele queria transmitir. E é engraçado porque muitas vezes a versão portuguesa ficou muito parecida com a versão traduzida. E eu resolvi fazer digamos assim, esse bem bolado, né, organizar numa pequena publicaçãozinha. Eu vou estar ultimando essa publicação e vou disponibilizar também para consulta de quem tiver interesse, né, os originais e as versões, a versão combinada, né, que eu traduzi. Porque eu acho que dessa forma a gente consegue, pelo menos, preservar a ideia, né, e disponibilizar para o grande público um texto que nunca apareceu, que sempre foi referido em diversos livros como um texto desaparecido, né? Agora, o que eu botei aqui no slide anterior talvez a frustração, né, da pesquisa, né?
Essa descoberta é uma descoberta apenas parcial, né? Por que eu digo que é uma descoberta parcial? Alguém pode dizer, pô, Antônio, mas é fantástico, você descobriu um fragmento muito bom do método em português, descobriu o método em inglês e o método em alemão. Bom, descobrimos, mas a gente não conseguiu recuperar nem o livro, se ele foi publicado em versão comercial, eu não consegui encontrá-lo, e nem aquela parte final que os manuscritos não continham, que era a parte dos formulários, das entrevistas que foram aplicadas pelo Pontes. A gente sabe que as entrevistas foram aplicadas, pelo menos pelo discurso do Porto Carreiro. Então, se elas não foram aplicadas a todos aqueles que a gente tem notícia, porque eu não consegui provas de que ela tenha sido aplicada ao Bevilacqua, ao Epitácio Pessoa, ao Lafayette Pereira e tal, inclusive há dúvidas, até pela idade dessas pessoas, se eles foram entrevistados e se o método foi aplicado a eles, a gente sabe pelo menos que o Porto Carreiro se submeteu ao teste, porque ele diz isso no discurso que fez a respeito do método. Então, eu continuo trabalhando com essa hipótese. Eu acho que é provável que o livro não tenha sido publicado em versão comercial e que ele tenha circulado apenas como um manuscrito. Mas é possível que o livro exista? É possível que o livro exista. É possível que ele esteja aí numa prateleira empoeirada em alguma coleção privada, esperando para ser achado, né? É possível que isso exista, mas eu trabalho com a hipótese que o que foi mais provável é que o livro, o método de análise sociopsicológica, nunca tenha circulado como livro, tenha circulado como um manuscrito e, por alguma razão, talvez um desinteresse editorial, talvez porque se perdeu em algum momento, né? O manuscrito se perdeu, o livro não chegou a ser editado por uma editora e circulado como livro. Os manuscritos permitem que a gente tenha uma compreensão sobre o método do Pontes. Isso é legal. Concordando ou discordando com as ideias que estão ali, a gente consegue ver o método pelos manuscritos. Mas continuam desaparecidos. O livro, se ele existiu, se ele existe, ele continua desaparecido. Provavelmente esse livro tem essas figuras e ilustrações coloridas, que os manuscritos fazem referência a elas, mas eu nunca as vi e nem consegui encontrar nenhuma referência a ela. Bom, e como eles podem estar em alguma coleção privada, a ideia é a seguinte, essa é uma busca que ainda não acabou. Né? Essa é uma busca que não acabou. Eu encerrei a minha busca, nesses 100 anos, eu acho que eu tinha que encerrar em 2024, até para fechar esse ciclo simbolicamente nos 100 anos da publicação do método, e também porque eu já estou procurando o livro há 10 anos, então eu achei que as descobertas que eu tinha feito até aqui eram relevantes o suficiente para que eu divulgasse os achados e trouxesse para a comunidade que aprecia o Pontes Miranda, né, essa história, que eu acho que para mim foi uma aventura, né, de buscar o livro, e também para que a gente possa difundir as ideias. Né? Eu, como um bibliófilo, como alguém que é apaixonado pelos livros, e eu gosto muito de bibliotecas e livros em geral, para mim, o livro perdido é uma história muito triste. Né? São as ideias que não circulam, é a palavra que não foi dita, é o debate que não aconteceu. Né? E eu acho que o fato da gente estar fazendo uma pesquisa 100 anos depois, né? Tentando encontrar esse livro e divulgando a ideia do Pontes, é uma forma da gente estabelecer esse debate que eu acho que nunca pôde acontecer e dar oportunidade para que outros, e certamente não serei eu e não seremos os juristas que vão fazer o debate com o Pontes, serão os sociólogos, os psicólogos, né? Quem tem entendimento técnico sobre sociologia e psicologia que vai poder debater as ideias que estão ali. Agora, se essas ideias nunca viessem a público, esse debate também nunca teria acontecido. Então, eu acho que, se não foi perfeita a minha busca, porque eu não consegui encontrar o livro, né, com as ilustrações e com os formulários, com as entrevistas, eu acho que foi uma descoberta exitosa, porque eu consigo trazer o livro perdido depois de tanto tempo para a comunidade, e aí todo mundo vai poder ler e pelo menos se deleitar ali com as ideias do Pontes Miranda. Eu deixo meus contatos aqui e deixo também claro que a gente vai seguir aqui, né? Quem quiser fazer pergunta, quem tiver alguma curiosidade e tal,
pode continuar na sala, que a gente vai continuar discutindo aqui mais um tempinho. Eu tenho até as 6 horas para discutir aqui, então a gente tem mais 35 minutos aí para o debate. Os meus contatos estão aí, né? Quem quiser, né, me contatar depois pessoalmente. Como eu falei no começo, não sei se ficou gravado, eu vou disponibilizar. Agora, quando eu encerrar aqui, eu vou postar aqui no. Acho que eu já postei no chat, para quem está aqui na sala acompanhando em tempo real. No chat já tem aí um link, que é a pasta lá do meu academia.edu, no meu perfil no academia.edu, onde eu vou disponibilizar todo esse material nos próximos dias, tá? Os originais, a combinação de tradução que eu fiz e tal. Ao longo dessa semana eu vou fazer essas postagens lá, prometo que até o final da semana vai estar todo esse material e vai ficar lá permanentemente na página para quem quiser consultar. É, e é, e fica aqui também o convite, né, para que todo mundo que está aqui provavelmente é interessado pela vida, pela obra do Pontes, gosta de livros como eu, né, e pode ser o próximo a fazer mais uma descoberta nessa saga. E se vocês fizerem a descoberta, fica aqui o pedido de que vocês complementem a minha busca, que eu já declaro que foi parcialmente exitosa, foi incompleta, né, e certamente pode ser completada por algum leitor do texto que eu estou escrevendo e algum espectador, né, dessa exposição. E aí eu acho que vai ser mais bacana ainda, né, porque como depois eu fiquei pensando nisso, né, e como a minha busca foi incompleta, é também um ciclo que não se fecha totalmente, né, e que de alguma forma pode ser apropriado por outros fãs do Ponte Miranda, por outros admiradores da obra e por outros bibliófilos, e isso faz com que a corrente siga adiante. Não é isso? Bom, obrigado a todos que acompanharam até aqui. E me coloco à disposição a quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta e tal, é só abrir o microfone, pode levantar a mãozinha virtual, e a gente segue aqui. Estou vendo meu amigo Arthur Carpes, professor gaúcho, né, em nome de quem cumprimenta os nossos amigos do Rio Grande do Sul que estão passando aí por um momento terrível, né? Fica aí a nossa solidariedade aos colegas do Rio Grande do Sul. Né? O Guilherme Müller está aqui também na debate, professor lá na Unicinos. Então, é uma satisfação tê-los todos aqui. Eu estou à disposição. Quem tiver pergunta pode abrir o microfone. Aqui a gente está entre colegas, então fique à vontade aí para interagir, para comentar. Quem quiser, tiver com vergonha de abrir a câmera e fazer pelo microfone, pode fazer pelo chat também. Enfim, fiquem à vontade. E também fica aqui um chamado, pessoal, para vocês acompanharem os trabalhos do meu grupo de pesquisa, né? O meu grupo de pesquisa que eu coordeno e lidero aqui na UERJ se chama Transformações nas Estruturas Fundamentais do Processo. Ele está estabelecido também há 10 anos já na plataforma do CNPq. A gente já teve muitos produtos que foram interessantes. A gente faz coisas práticas, a gente faz anteprojeto de lei, a gente faz um monte de projetos voltados para a prática, além dos trabalhos acadêmicos, né? E quem quiser acompanhar os trabalhos do nosso grupo de pesquisa, siga a gente aí pelas redes sociais, né? Que a gente está sempre divulgando eventos, palestras, né? Seminários, então, e eles normalmente são abertos ao público também. O Sérgio quer falar? Fica à vontade, Sérgio, pode abrir aí sua câmera, seu microfone, seja bem-vindo. Olá, Antônio, olá a todos. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. De novo, eu estava testando aqui pela primeira vez em conferência. Parabéns pela sua pesquisa. Eu estou impressionado com o trabalho arqueológico realizado. Muito Obrigado. interessante mesmo. Estou curiosíssimo para poder ler essa sua tradução. É muito inteligente a medida de não ser apenas organização, mas não apenas por ser em outros idiomas, mas mesmo em português, pelas lacunas que há, ser uma tradução. Foi uma ótima medida. Ficaria muito estranho nós termos fragmentos de uma obra. Mas assim podemos ter, de fato, a obra de Fontes, mas com seus limites, no que podemos conhecer. Estou, como alguém que pesquisa junto ao Memorial Pontes de Miranda, a obra de Pontes, aqui em Alagoas, eu estou muito impressionado com o que você apresenta e queria dar um retorno com um gesto de gratidão pelo seu trabalho.
porque para a minha pesquisa em ciências sociais, que tem formação em direito e em ciências sociais, que resultou no livro sobre as ideias políticas do Pontes Miranda, em que eu analisei várias obras do Pontes jovem, principalmente, mas não exclusivamente, dizer que assim como você encontrou obras que estão digitalizadas para a disposição de acervos online, também houve obras do Pontes que se encontram em domínio público, pela época que foram escritas, que foram digitalizadas pelo memorial, por meio dessa generosa ação do Oswaldo Zaidan, para a minha pesquisa, e que ficam também à disposição de todos, do seu grupo de pesquisa, bem como de outros que estejam assistindo. Eu tenho no Google Drive todas essas organizadas e tenho disponibilizado para pesquisadores com certa frequência. Eu vou colocar o link do grupo, da pasta, melhor dizendo, do Google Drive, aqui no nosso chat logo mais, e, de novo, fico no aguardo ansioso para poder ler essa sua tradução. Obrigado, Sérgio. De fato, eu não podia apenas transcrever o fragmento que eu encontrei. Primeiro porque o fragmento, embora ele corresponda de fato às traduções, ele está parcial e ele não tem o título. Então, assim, quem não conhece a obra pode passar por aquilo ali e nem perceber que é o método, né? Porque ele não tem lá o título, método de análise sociopsicológica, não tem, a parte introdutória está faltando. Então, de fato, é algo que eu não poderia fazer, porque eu ia disponibilizar apenas um trabalho incompleto, que talvez nem permitisse corretamente a compreensão do método, né, como um todo. Então, eu optei por fazer esse bem bolado, né, da versão em português com a tradução que eu fiz das versões alemã e inglesa combinadas. E procurar fazer esse bem bolado também enriquece a história, porque ele vai preenchendo as lacunas e ele vai também mostrando como talvez o Pontes, ao traduzir para o inglês, optou por uma estratégia de transmitir a ideia para os ingleses de uma maneira e transmitir as ideias para um público germanófilo de outra maneira, né? E que foi bem curioso, porque às vezes ele fala dos ingleses e dos alemães, na versão inglesa ele não fala dos ingleses e dos alemães, ele fala dos ingleses e dos franceses. Então, é curiosa essa estratégia um pouco assim de transmitir para um determinado público com as peculiaridades da língua. Então, eu procurei seguir esse caminho, tomara que depois vocês gostem do resultado final. Eu tenho aqui o Oswaldo Zaidan e o Ricardo Alexandre inscritos para falar. Oswaldo, por favor, tenha a palavra. Muito obrigado novamente, Oswaldo. No artigo que eu estou escrevendo, tem um agradecimento registrado lá na primeira nota ao Oswaldo, que tem há muitos anos estabelecido contato comigo, né? Quando eu tive no memorial pessoalmente, o Oswaldo não estava lá por uma dessas coincidências do destino, né, Oswaldo? Mas certamente teremos aí alguma oportunidade para nos abraçarmos pessoalmente. Então, você tem a palavra, fica à vontade. Não sei se o Oswaldo caiu aí. Oi, Salve, Oswaldo. tudo bem? Tudo ótimo. Tem a palavra aí, fica à vontade. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de poder participar A gente só dessa não está live. te vendo, Oswaldo. A gente só não está te vendo. Se você puder abrir a câmera aí. Já Deixa eu indiquei tentar aqui. aqui. Ah, Vi que você está diga. falando do celular, né? Mas eu já indiquei para todos os ouvintes aqui uma visita ao memorial e tenho falado para o pessoal aqui do TRF. O pessoal aqui do TRF quer fazer um memorial também, uma espécie de um centro de memória com um acervo, né? Eu tenho Entendi. estado em contato com eles e com vários, inclusive com o pessoal da família, da Amneres, que foi a segunda esposa do Pontes Miranda. Hoje eu tive com o doutor Rafael De Piro, que é neto da Amneres. Então, existe um movimento também para que esse acervo muito rico aqui do TRF da segunda região tenha um tratamento adequado. E o presidente hoje do TRF da segunda região é o desembargador federal e professor de Direito Civil, doutor Guilherme Calmon Nogueira da Ugama, e o doutor Calmon está empenhado também em fazer esse memorial acontecer aqui no Rio de Janeiro. Já há uma equipe tratando o material e tudo mais. Eu, depois de divulgar muito a riqueza desse material nas redes sociais, consegui também sensibilizar. E certamente o trabalho do Oswaldo lá no TRT de Alagoas é uma referência que será sempre olhada aqui pelo pessoal do TRF da segunda região. Vamos lá, Oswaldo.
É, eu queria iniciar dizendo que é um prazer ter podido participar da live e muito em breve espero poder encontrar você, Antônio, quando eu for ao Rio, quando você puder voltar a Alagoas. E eu queria fazer só algumas observações. Eu tentei fazer um contato e até cheguei a fazer esse contato com a Francisca, filha do segundo casamento do Pontes com a dona Mineres, para perguntar se ela tinha alguma notícia do livro e a resposta foi negativa. Eu peguei os fichários que eu tenho lá no memorial e olhei ficha por ficha para ver se encontrava alguma citação acerca do livro. Também nada. Entrei em contato com Francisco, o neto do Pontes de Miranda, que mora em Petrópolis, e perguntei para ele, porque ele, quando era pequeno, ele foi para a Inglaterra, passou alguns anos lá e depois voltou. E todas as quintas-feiras ele almoçava com o avô e tinha um contato muito próximo com o avô dele. E eu perguntei para ele também se ele tinha conhecimento, e mais uma vez a resposta foi negativa. De qualquer maneira, eu ainda tenho alguns documentos no memorial que ainda não foram analisados, que estão começando a ser higienizados, e por serem muito antigos, eles exigem muito cuidado no manuseio. Mas eu ainda tenho esperança, não de encontrar o livro, é claro, mas de encontrar mais algum documento que possa colaborar, né, para que a gente possa avançar um pouco mais. É, é muito bom saber que essa minha luta em preservar a memória, em resgatar a memória de Pontes de Miranda, é compartilhada por pessoas como você e pelos ouvintes que participaram dessa live, né, mostra o interesse em preservar a memória do Pontes de Miranda. No dia 17, agora sexta-feira passada, a gente fez uma palestra no TRT, intitulada Pontes e o Tempo, e eu cheguei até a citar a sua pesquisa em relação a esse livro. Divulguei no nosso grupo de Zap, Amigos do Museu, do qual, inclusive, o professor Sérgio Coutinho faz parte. Então, você pode ter certeza que eu vou continuar a procurar as coisas, os documentos, e o que eu encontrar dentro do memorial, imediatamente eu estarei disponibilizando aí para você, para colaborar de alguma maneira, na medida do possível, com esse trabalho tão grandioso e tão importante que você está fazendo. Muito obrigado e espero em breve lhe ver. Obrigado a você, Oswaldo. Parabéns aí pelo trabalho em Alagoas. A gente continua sempre em diálogo e junto. E certamente, como eu falei, é possível que alguém encontre o livro. E talvez a pesquisa que eu fiz até aqui, a gente divulgando e tal, talvez até viabilize isso em algum momento, né? Porque as pessoas tendo o livro no radar, digamos assim, ao vê-lo numa livraria, num sebo ou em algum outro arquivo, poderão enxergar a importância que aquele livro, que aparentemente é um livreto pequeno no meio de tantos outros, pode ter, né? Então, de repente, a busca ainda vai seguir aí. Certamente a gente pode ter alguma. Até, a gente pode encontrar até nesses documentos, Oswaldo, que você está analisando aí, a gente pode, ou até no próprio acervo aqui do TRF2, pode ter passado em algum ponto desapercebido para mim, o restante do manuscrito em português, que eu não consegui recuperar. Como eu disse, muitas vezes essas fichas não estavam em ordem sequencial, então elas podem estar em outra caixa que não que eu estava no meio de outro documento, no meio de algum livro, e eu acabei não vendo. E realmente podem ter desaparecido, né? Então, e só daqui a alguns anos, quando todo esse material estiver tratado, que a gente vai poder ter essa conclusão. Vamos lá, Ricardo, diga aí, querido. Só mais uma coisa, Antônio, para concluir, me perdoe Diga, Oswaldo. interromper,
mas existe uma pessoa que talvez possa colaborar, mesmo sem saber que talvez possa colaborar. Em Palmeira dos Índios, que é uma cidade aqui do interior de Alagoas, existe um promotor de justiça chamado Ivan Bezerra de Barros, o professor Ivan Barros. E ele foi secretário particular de Pontes de Miranda. Ele era jornalista da Rádio e TV Manchetes, aí no Rio, e ele conheceu Pontes de Miranda num jantar que foi oferecido pela TV Manchete a algumas personalidades, e nesse dia o jantar foi oferecido a Pontes de Miranda. E com o passar do tempo, o Ivan se tornou amigo do Pontes de Miranda, e mais do que isso, se tornou secretário particular dele. E o Ivan tem muita coisa em casa, muitos documentos que foram doados pelo Pontes de Miranda, tem muitos livros autografados que foram dados a ele pelo Pontes de Miranda. Inclusive, ele fez o curso de Direito, se formou em Direito. O Pontes de Miranda foi a formatura dele. Então, só que esse acervo do Ivan Barros, a gente está sem acesso ainda, e o Ivan já está com uma idade muito avançada e não está assim muito em condições de decidir o que fazer com o acervo. Mas eu tenho acompanhado isso muito de perto com os filhos dele e tenho muita esperança que a gente possa, a qualquer momento, ter acesso a essa grande quantidade de documentos, fitas cassetes que estão em poder do Dr. Ivan Barros. Maravilha, Oswaldo. Eu queria falar também do professor Carlos Alberto Molinaro. Estou projetando aqui a foto dele, não sei se vocês estão conseguindo ver. O professor Molinaro eu conheci no Rio Grande do Sul. Essa é uma reunião que eu tive com ele, algumas reuniões pelo Zoom. Tá? O professor Carlos Alberto Molinaro é um professor da PUC do Rio Grande do Sul, aposentado, e que eu conheci numa das vezes que eu estava em Porto Alegre por intermédio do professor Marco Jobim, lá no campus da PUC. E o professor Molinaro foi estagiário do Ponte Miranda, no Rio de Janeiro. Ele frequentava a biblioteca do Pontes e ele disse já ter manuseado o método. Então, ele é uma das referências de pessoas como o Ivan, que foram assessores do Pontes, ou assessoraram o Pontes nas suas atividades acadêmicas e que tiveram contato com o método. Então, é interessante, eu registro também no meu texto que eu estou produzindo, meu agradecimento ao Molinaro, e certamente que esse material aí do Ivan também pode ter alguma coisa interessante, não só para essa pesquisa, mas para tudo que diz respeito à vida do Pontes. Vamos lá, Ricardo, por favor. Antônio, parabéns pela pesquisa e pelo desenvolvimento, um negócio realmente incrível e inspirador. Eu lembro que há 2 anos ou 1 ano e meio nós conversávamos em um jantar em Brasília e você contava quais eram os teus passos sobre essa pesquisa. Eu já havia ficado fascinado. Me parece que naquela época você ainda não havia procurado os documentos não indexados. Então, parabéns, um negócio incrível, né, que realmente você tem achado. Se eu tivesse que apostar antes da tua exposição, eu diria que não existia nada e que nós só tínhamos para analisar aquilo que eram referências indiretas. Mas eu notei o seguinte, você Legal, né? contou que o Lafayette, o Epitácio, o Bevilacqua e também o Prestes teriam sido submetidos a esse método. Você conseguiu entrar em contato com a família do Prestes? Eles não te deram resposta? Não, eu tentei, Ricardo, achar descendente do Prestes, da esposa dele, né, e de outros, não consegui encontrar nenhum herdeiro do Luiz Carlos Prestes. Então, eu não consegui desenvolver porque eu simplesmente não consegui identificar herdeiros. Uhum. Mas pode ser também mais uma ponta solta que fica para as pesquisas futuras a esse respeito, né? Porque, na verdade, a referência ao Prestes ela é incerta, porque às vezes ela aparece o Luiz Carlos Prestes e às vezes o Ponte Miranda diz que submeteu o teste a um líder da esquerda e não diz quem é. Uhum. E depois diz que, em outro ponto, ele diz que é o Luiz Carlos Prestes. Então, são referências, às vezes, são fragmentos da história que a gente vai tentando reconstruir. Mas eu não consegui encontrar herdeiros do Prestes como eu consegui encontrar descendentes de outras figuras, né, de outras personagens dessa história. Legal, parabéns, Antônio. Um abraço. Obrigado, querido. Abraço para você.
Alguém mais quer perguntar, pessoal? Obrigado a todo mundo que botou aqui no chat, né, referências. Vamos lá, o colega Bruno Miranda quer falar. Bruno, seja Muito bem-vindo. brevemente, professor. Primeiramente, meus parabéns. Assim, é um trabalho excepcional, vindo do senhor, né? Não chega a surpreender, mas não deixa de ser algo assim muito digno de nota. Obrigado. Três brevíssimas questões, até em relação ao avançado da hora. Uma coisa que sempre me deixou um pouco curioso é porque há uma longa transcrição desse trecho do discurso do Porto Carreiro no sistema de ciência positiva do direito, no tomo 3. E em algum momento do passado, há muitos anos, eu tentei procurar também esses anais, acho até que me deparei com alguma coisa, mas nada perto desse trecho. E se o trecho que o professor identificou é justamente esse que está transcrito, né, no sistema de ciência positiva, que é uma longa transcrição, mas o próprio Pontes, e eu não sei se é o atualizador da obra, está redigido de 1922 a 1999. Eu sempre achei uma referência um pouco cifrada. Ele não coloca referência bibliográfica. Então, durante muito tempo, eu me deparei com esse trecho em que ele fala, né, indica alguns aspectos da aplicação do método, mas sem a referência. E se foi exatamente, portanto, a primeira questão, esse trecho que o professor, com grande habilidade, conseguiu encontrar. Um segundo ponto, do ponto de vista aqui mais da biografia do Pontes, é que sempre me causou alguma curiosidade como foi essa mudança do Pão de Miranda da Rua do Aqueduto para o casarão da Prudente de Moraes. Né? Porque acho que até o próprio sistema de ciência positiva, o prefácio, escrito por ele mesmo, consta lá, né? Rua Santa Teresa, Rua do Aqueduto 22. E outras obras posteriores, já no casarão de Ipanema. E o que eu achei muito interessante da carta da Maria Alzira que o professor disponibilizou é que ele reporta um acidente, né? Justamente em 24, 25, a inundação da casa, onde várias obras foram perdidas. Se seria uma hipótese, só para aumentar ainda mais, né, o espectro das teorias da conspiração, de uma parte da bibliografia do Pontes ter se perdido nesse fato histórico, que foi uma perda de uma parcela da biblioteca pessoal, né, do Ponte de Miranda, em 24, 25, eu não sei exatamente, né, qual é a data dos manuscritos que o professor encontrou. Finalmente, uma última dúvida, e já encerro. Também há muito tempo, né, quando eu procurei sondar um pouco caminhos para buscar esse livro, ouvi falar que uma parte da biblioteca pessoal do Ponte teria ido para o Supremo Tribunal Federal. Se isso corresponde à verdade, isso foi um dos repositórios em que se tentou consultar e buscar mais referências sobre essa obra. E encerro aqui mais uma vez, professor Antônio, meus parabéns. Com certeza a comunidade jurídica vai ter muito a aproveitar desse seu belíssimo trabalho. Obrigado, Bruno. Ótimas perguntas. Bom, a versão da inundação me parece que nunca foi muito fomentada nem pelo próprio Pontes, né? O próprio Pontes não alimenta essa versão. Por isso que eu acho que eu nunca trabalhei como tendo a ideia de que o método tivesse desaparecido em qualquer inundação da casa do Pontes. A mudança dele de Santa Teresa para Ipanema, eu não conheço os aspectos da vida dele tão intensamente a ponto de dizer alguma curiosidade dessa mudança, ou se a biblioteca pode ter sido furtada nessa mudança. É possível, é possível. Mas certamente se isso fosse, vamos pensar aqui, né? Certamente se isso fosse, talvez não fosse para furtar um livro de sociologia e psicologia, né? Talvez furtar alguma raridade, um livro antigo, alguma coisa de valor comercial muito mais elevado. Então, me parece que se algo tivesse que ser furtado numa biblioteca tão grande quanto era a do Pontes, não seria um livreto de 50 páginas sobre sociologia e psicologia, porque, por assim dizer, é um livro muito nichado, né? Então, é de pouco valor comercial. E todos nós gostamos de livro, né? Quase ninguém furta livro. Então, se você quiser ir no Maracanã, levar um livro, deixar na arquibancada e voltar meia hora depois, provavelmente o livro vai estar lá na arquibancada, né? Porque ninguém vai furtar livro, só os malucos tarados, que nem nós, que nos interessamos por livros. Então, eu acho improvável essa ideia de que o livro seja furtado. Agora, se fosse algo de muito valor comercial, uma coisa muito rara, muito conhecida, né? Enfim, aí poderia ter sido furtado. Eu acho que não era o caso do método, sobretudo a época em que foi publicado, porque
não era algo festejado, digamos assim, né? Não era algo que tivesse circulado, que tivesse sido premiado, festejado, alguma coisa assim. Agora, de fato, muitas das cartas do Pontes, da primeira parte da sua vida, foram datadas e escritas lá em Santa Teresa. Ele fala, inclusive, as remete com o endereço de Santa Teresa e, posteriormente, são endereçadas à Casa de Ipanema. Não sei se vocês sabem essa curiosidade, a Casa de Ipanema existe até hoje, né? A família vendeu recentemente, eu soube que a família vendeu recentemente a casa. A casa é tombada, por isso que ela demorou muito tempo para ser vendida. Ela é tombada e, aparentemente, vão construir um prédio ali preservando a entrada da casa. Então, é como se, às vezes, em hotéis, né, em alguns lugares, isso é feito, né? Se preserva como entrada, como espécie de portaria, e por trás se sobe o prédio. Não sei se é isso que vai acontecer, né? Eu estou dizendo que eu soube que aconteceria com a casa. Mas ela ainda está presente lá e tem uma placa na porta da casa. Então, se você está passando ali na rua Prudente de Moraes, em Ipanema, no Rio de Janeiro, a uma quadra da praia de Ipanema, né, quase numa esquina, está lá a casa do Ponte de Miranda e tem uma placa que viveu o jurista Ponte de Miranda. Se vocês googlarem na internet, vocês vão ter a foto da fachada da casa que ainda hoje está lá. Então, eu sugiro que quem estiver passando pelo Rio de Janeiro e tiver curiosidade, vá logo ver a casa, que daqui a pouco ela pode ser desfigurada pela construção do prédio. Então, podem simplesmente botar um tapume ali, né, para construir o prédio por trás e evitar a visualização da fachada, pelo menos por algum tempo, né? Vamos lá, Oswaldo. A gente tem pouco tempo, Oswaldo. Então, vamos lá. Oswaldo quer falar? Pode abrir teu microfone, Oswaldo. Só um rápido esclarecimento. Em 2010, a gente recebeu uma cartinha da Maria Alzira, a filha mais velha do Ponte de Miranda, a que é psicanalista, era, né? Psicanalista, e ela, nessa carta, que tem o título Recordando Meu Pai, ela conta o episódio da enchente em Santa Teresa. Isso. Nesse episódio, inclusive, o Pontes quase veio a óbito porque ele tomou um choque elétrico lá, mas quem estava lá era o irmão dele, que fez massagem cardíaca, o Manuel, irmão do Pontes, e ele, eu tenho conhecimento, pelo que ela relata na carta, que a biblioteca do Pontes lá ficava no andar de cima da casa e ela não foi atingida pela enchente. A enchente, quando derrubou o muro, atingiu só a parte de baixo da casa. Então, toda essa biblioteca que ele tinha lá em Santa Teresa foi depois, posteriormente, levada lá para Prudente de Moraes. E lá Prudente de Moraes, eu acho que a biblioteca também ficava no andar de cima, pelo que relatam as pessoas que frequentavam a casa. Essa carta é a carta que o Bruno Miranda fez referência, Oswaldo, e eu disponibilizei no site, lá no academia.edu, até porque as filhas fazem aquela referência de que o Epitácio Pessoa era uma figura conhecida, era chamado de tio Pita. Isso também está referido na carta. Bom, é isso, pessoal. Pelo adiantado da hora, acho que a gente já discutiu bastante, né? E o nosso debate continua, né? Então, a ideia era mais ou menos apresentar os resultados aqui, dizer para vocês o que eu consegui encontrar e o que eu vou estar disponibilizando aí nos próximos dias, na próxima semana aí para todo o público, e depois vocês vão poder ler lá o método do Ponte lá no material que eu vou subir lá no academia.edu. Eu vou divulgar também nas redes sociais quando eu subir. Então não precisa ficar na fissura, a galera que é fissurada pelo Ponte vai ficar clicando, vendo, né? E aí, já postou, mas fiquem tranquilos que falta pouco, eu vou postar lá e vai estar bonitinho. Eu fiz uma capinha bonita, o pessoal viu aí na apresentação. Fiz uma capinha porque eu acho que merece, né? A publicação merece. E vou colocar lá. Vou colocar o link para os originais e vou colocar também a transcrição que eu fiz, a tradução combinada com a transcrição. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pelo interesse e pelo debate. A gente continua junto, tá? Abraço forte, bom resto de semana para todo mundo aí. Parabéns, Cabral. Foi maravilhoso. Estava aqui ouvindo. Valeu, querido. Valeu, Sandoval. Abraço forte.